a gente aproveita que tem bastante gente assistindo e traz esses temas para serem debatidos aqui, explicados, sobretudo, né? A gente pega esses temas e chama quem entende desses temas para dar a informação correta para os nossos ouvintes. E é isso que a gente vai fazer hoje, né, doutor? É isso aí, Tatiana. Eu acho que essa é uma oportunidade, né? É um programa que tem uma grande visibilidade e expõe de maneira clara, né, ao vivo e a cores, para todo mundo acompanhar, e os problemas que as pessoas têm, as dificuldades que as pessoas têm no dia a dia. E a gente aproveita esses exemplos para discutir os assuntos. Esse tema de compulsão alimentar, inclusive, já tinha aparecido de maneira bastante clara em edições passadas, né? A gente já tinha, vamos lembrar daquela edição que tinha o Arthur Aguiar comendo de tudo, e enquanto isso tinha uma menina que não comia nada, era um negócio complicado. Então, acho que o distúrbio alimentar é um negócio muito comum. É um problema, os distúrbios são comuns. Então, a gente tem que entendê-los melhor, inclusive para poder acolher essas pessoas e não sair dando solução simples para tudo, porque não tem solução simples, né, Tatiana? Sem dúvida nenhuma. A gente está falando desse assunto porque a ex-modelo, ela ainda é modelo. Yasmin Brunet, ela está sendo atormentada dentro daquela casa por um outro participante justamente com isso, né? Então, rapaz Rodriguinho, você tá com muito. Mas você vai comer isso aí? Nossa, mas você vai comer de novo? Quer dizer, nada pior para alguém que já tem questões alimentares do que ter ali um infeliz te despertando as coisas. E ela sabe que tem a compulsão Ela e fala sabe sobre isso, fala sobre gatilhos, né? Bom, vou trazer a nossa convidada então, tá, doutor? Vou fazer Sim, as senhora. vezes de anfitriã aqui. A gente trouxe a nutricionista clínica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em transtornos alimentares, Luna Azevedo. Bem-vinda, doutora. Boa tarde, Tatiana, Marcela, Luiz Fernando Correia, eu estou aqui novamente com vocês. E sim, vamos falar de um assunto muito importante, né? Os transtornos alimentares acometem aí 70 milhões de pessoas no mundo. O Brasil, ele tem uma estatística muito grande de transtornos alimentares, então 1 em cada 5 jovens, né, possuem algum tipo de transtorno alimentar. Então a gente está falando de uma incidência muito grande e que infelizmente segue crescendo a cada ano. Então, um problema de saúde pública e que o profissional, o nutricionista, o médico, o psiquiatra, tem que estar atento a esse crescimento e o que a gente pode fazer para contornar essa situação, né? O que é que caracteriza um transtorno alimentar, doutora Luna? Perfeito, meninas. O primeiro passo é a gente entender que os transtornos alimentares, eles são transtornos psiquiátricos, tá? Não se trata de mimimi, de gula, de vergonha na cara, como é que você não consegue parar de comer, para com isso, ou uma ansiedade pontual, ou até um comer emocional, que a gente chama, que o nome técnico que a gente dá é para o comer transtornado, que 50% da população já vive assim, tá, gente? Comendo sobre emoções. Então, mais de 50% da população come como está triste, como está feliz. A gente sabe dessa influência. Só que quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, a gente está falando de uma doença que é categorizada no DSM-5, que é o nosso manual de estatística de transtornos mentais, é um transtorno psiquiátrico, e ele é categorizado também no CID-11, que é a nossa classificação internacional para todas as doenças que a Organização Mundial da Saúde bota para os profissionais terem um código de cada doença. Então, o transtorno de compulsão alimentar, seja o transtorno de anorexia ou de bulimia, eles estão categorizados como doença, tá? Vale lembrar que eu sempre atendi a Yasmin, desde ela chegou no meu consultório em 2014, 2015, naquela época um pouquinho antes das Verdades Secretas, que ela fez um trabalho muito bonito, que teve muita exposição corporal também. Yasmin está sempre muito acostumada já com essa exposição corporal, ela veio de uma família onde a mãe dela, né, também uma querida, trabalha com a imagem corporal assim, como modelo. E o fato dos transtornos alimentares acometerem, principalmente entrarem nessa fase dos jovens, tem a ver com isso. A gente tem a questão genética, algumas pessoas têm uma predisposição genética, sim, já tem uma relação complicada com a comida, um comer mais emocional, mas também acompanhado dos fatores ambientais. Quanto mais pressão externa da sociedade, né, a gente às vezes vê que as redes sociais contribuíram para esse crescimento também de alguma forma. Tem um lado bom, né? Mas sempre tem
tem o lado da exposição, né? Uhum. E também, junto com isso, o fato do ambiente que a gente vive. Família, pessoas comentando, como vocês comentaram, né? Ela está numa casa onde ela está sendo muito atacada pelo fato dela estar tendo um comportamento disfuncional com a comida. Isso piora, isso vira gatilho para quem já tem uma compulsão alimentar. E acho que é importante a gente destacar também, doutora, desculpa, atravessei o doutor Luiz Fernando Correia, mas é porque muita Claro. gente pensa que transtorno alimentar só ocorre em um tipo específico de pessoa. E não, pode acometer pessoas magras, pessoas gordas. O transtorno alimentar, ele não tem não tem nenhum tipo de relação com biotipo Pois é. específico, magro, obeso, isso não existe. E nem classe social, é importante deixar claro. Quem tem compulsão, toda pessoa que sente, a pergunta que a gente faz sempre no consultório, meninas, é o seguinte, Tati, Marcela, como é que é a sua relação com a comida? Pensar em comida te gera dor e sofrimento? Toda vez que a resposta é positiva, a gente já liga um alerta para esses sentimentos negativos. Tá. Então, qualquer pessoa, qualquer condição, seja o biotipo da pessoa, condição social, pode sofrer de uma dor e sofrimento relacionado ao pensar em comer, tá? Então, isso realmente, assim, é universal. Tá. Doutora Luna, acho que uma coisa que a gente tem que estou pensando aqui, ouvindo você falar, onde é que entra a culpa nessa história? Porque essa pressão externa, por exemplo, que a Yasmin está sofrendo, muita gente sofre quando está dentro de casa, às vezes, né? Onde é que entra a culpa nessa história? Faz parte desse pacote todo? Faz parte do pacote da doença, Luiz. Nos transtornos alimentares, então, como a gente viu, eles são categorizados como uma doença, não é uma frescura, não é uma ansiedade pontual. Sempre está relacionado ao papel da doença, Luiz, o sentimento de culpa, de fracasso, exatamente pela incapacidade de controlar a impulsividade do ato de comer. Então, uma compulsão não é você comer um pacote de biscoito. As pessoas usam de forma muito popular isso, né? Comi um pacote de biscoito, estou compulsiva. Isso não é compulsão. Compulsão é você comer em um curto intervalo de tempo, que pode durar de 15 minutos até 2 horas, né? Então, a gente fala no intervalo de tempo curto, mas assim, que pode ser arrastado, um volume muito grande de comida, e não é uma comida específica, eu sou compulsiva com chocolate. Isso não é compulsão. A pessoa pode comer uma panela de arroz na geladeira gelada, qualquer coisa, é o que estiver pela frente. Sempre atrelada a essa perda de controle, entende, Luiz? Então, automaticamente, a pessoa se sente culpada por isso, fracassada, frustrada, sente que não foi algo consciente. É uma perda de consciência, onde depois que ela olha, ela fala, caramba, eu comi tudo isso. E, doutora, a Yasmin, ela fala muito em gatilhos durante o programa. Sim. Isso me dá gatilho para a minha compulsão. O que é esse gatilho? O que pode gerar, despertar um gatilho que faz com que a compulsão volte? Excelente pergunta. A palavra gatilho a gente usa mais tecnicamente, por isso que ela sabe dessa palavra, e a gente ficou em tratamento durante um grande período comigo. A gente ficou ali forte em 2015, 2016, 2017. Em 2017 a gente fez um vídeo no YouTube que eu tenho divulgado, retomado esse vídeo para as pessoas verem o quanto que ela já falava sobre isso e se preocupava com essa pauta para as mulheres, sobre dietas da moda, sobre transtornos alimentares. Esse foi o nosso vídeo. E a gente continuou tratando até 2020, entrou pandemia, entraram várias outras questões emocionais aí na própria vida dela. A palavra gatilho a gente usa tecnicamente na psicologia, na psiquiatria e na nutrição comportamental para dizer, para se referir a todas essas questões ambientais que acabam fazendo a pessoa de novo ter uma recaída ou um pensamento negativo com a comida. Então é como se fosse um vício, uma pessoa que tem ali, eu gosto de comparar, por exemplo, com álcool, ou com um cigarro, com uma outra doença já mais comum para a população, que é como se você estivesse ao lado de uma pessoa que está parando de fumar, ou que está ali mais tranquila com o cigarro e fala, mas você conseguiu? Mas se você fumar um cigarro, como seria a sua vida? E fica falando cigarro, 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 cigarro. E isso vira um gatilho, porque a pessoa não quer ficar pensando em cigarro. Ela já parou de fumar. Então, quando você fica o tempo todo dizendo, olha, você está comendo demais, olha, você está beliscando, daqui a pouco você vai sair rolando, hein? A pessoa fica, caramba, eu vou ter que de novo ficar pensando na minha relação com a comida. Até porque ninguém tem nada a ver com isso, né, doutora Luna? Exatamente. Isso é que me deixa realmente Nossa, muito revoltada. passada. Gente, Exatamente. as pessoas se sentem no direito de invadir o outro, assim, de um jeito sem escrúpulos, né?
Exatamente, é o que a gente fala, né? O discurso que eu tenho, que a gente usa muito nos movimentos, movimentos corporativos, movimentos da nutrição comportamental. Para de falar sobre o corpo do outro, sobre a vida do outro, não te pertence. Você não sabe o que essa pessoa está vivendo, você não sabe de onde essa pessoa veio. Eu sei, né, durante muitos anos da trajetória dela, eu sou amiga também pessoal e é uma pessoa muito querida. E como todas as pessoas têm as suas fraquezas. Então, talvez seja até uma ferramenta dele que ele está usando para enfraquecê-la no jogo, né? Eu acredito nessa teoria também, porque viu que era um ponto delicado. Ela é uma mulher, toda mulher tem questões assim, mais sensíveis com o corpo. Então, reforçar a autoimagem de uma modelo, de uma pessoa que tem a sua imagem o tempo todo exposta, sabendo o que ela está fazendo, tem a compulsão, é um terrorzinho, né? Eu acho que muito consciente, muito consciente. Então, não sei até que ponto isso está sendo parte da estratégia de jogo dele, né? Uhum. Como é que se trata um distúrbio alimentar? Bom, claro, Então, existem muitos, né? Sim. A gente tem os 3 principais que estão categorizados como doença, né? Que é a compulsão alimentar, a anorexia e a bulimia. A anorexia foi a primeira realmente a ser descrita, isso no século XIX, e reconhecida nos anos 70. Então, assim, meninas, os transtornos alimentares, eles são, como todos os transtornos mentais, muito novos para nós na área da saúde. Então, pensa, dos anos 70 para cá, qualquer pessoa que nasceu antes dos anos 70, né? Então, tem mais aí de 40 anos, não teve um bom diagnóstico. Então, os adultos, hoje em dia, muitos têm e não sabem que têm. Então, a gente tem a compulsão, a anorexia, a bulimia. A bulimia é a compulsão somada a uma tentativa de compensar a compulsão. Então, a pessoa come, se sente arrependida e depois vai lá ou vomita, ou toma medicamento, ou faz jejum, ou para de comer. Então, é muito perigoso também. E a gente trata como? Nutrição comportamental, a gente usa muitas ferramentas da entrevista motivacional, modelo transteórico, a gente tem vários materiais para uso no consultório, para conseguir fazer com que esse paciente tenha uma relação mais saudável com a comida, então não pode ser qualquer nutricionista. Um bom psiquiatra, em muitos casos a intervenção medicamentosa é necessária, nem sempre, então o psiquiatra avalia o grau da doença, né, e da disfuncionalidade, e um psicólogo. E a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental é uma das mais utilizadas nos transtornos alimentares, né, como uma ferramenta muito boa. Mas é um trabalho de formiguinha e com uma equipe muito bem especializada e pode ter recaídas, né? Então, a gente está vendo uma recaída da Yasmin de uma pessoa que já vem acompanhando há muito tempo. Então, é comum também, como qualquer transtorno psiquiátrico, a gente ter as nossas recaídas. Há quanto tempo a senhora acompanha ela? Ela entrou no meu consultório, né, me achou ali, né, eu tive indicação porque ela é vegetariana, ela atende muitos pacientes vegetarianos e veganos, e em 2014 para 2015, quando ela começou também ali nas Verdades Secretas, e a gente foi juntas até pouco tempo, a gente teve ali o nosso ápice de 2015 a 2017, ela teve um avanço muito grande quando a gente fez esses vídeos no YouTube. Em 2020, na pandemia, a gente teve a gente não deu uma continuidade. Então, da pandemia para cá, comigo, a gente não estava em tratamento. Tá. Mas eu sempre falando com ela, a gente se viu em dezembro do outro ano, do ano passado. Ela sabe das minhas questões também pessoais, uma amiga muito grande. E ela passou por muitas questões também expostas, né, de relacionamentos. Sem dúvida está sendo um momento mais difícil para ela. E na casa está todo mundo vendo, né, essa questão. Imagina. Doutora, desculpa, doutor, novamente estou entrando aqui, mas é porque vai gerando muitas dúvidas, né? Quando a gente convive com uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, como que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar de alguma maneira? Acho que o primeiro passo é justamente evitar o surgimento desses gatilhos, né? Um dos primeiros passos é justamente não ficar falando nessa compulsão. Mas que outras maneiras a gente pode, ajudar essa pessoa? Perfeito. Essa pergunta é para mim, né? Posso continuar? Pode, por favor. Então, a gente sabe que o ambiente familiar ele é muito importante, como a gente já explicou aqui, né, para todos os que estão assistindo e ouvindo, são os gatilhos. O que a gente fala todos os dias, olha, né, essa roupa está apertada em você, e você deve ter ganhado um peso. Evitar falar sobre o corpo do outro. Ponto. Parou de falar, você já tira assim, os principais gatilhos na vida daquela pessoa. E os outros pontos que a gente utiliza, por incrível que pareça, é o acolhimento. Essas pessoas, como elas se sentem fragilizadas, às vezes até a própria autoestima fica abalada, afinal ela acha que está feia, ela acha que está gorda, ela acha que está... Então, sabe aquela história de, você quer um abraço? Quer me abraçar? E a pessoa às vezes só quer um abraço e ela chora, chora, chora. Você quer ajuda? Em que eu posso te ajudar? Pergunta se quer ajuda. Você quer ajuda? Posso te ajudar em algo? Você está precisando de mim para alguma coisa? É mais simples do que parece. É só um abraço, um acolhimento. Ó, estou aqui. Você não está sozinha.
eu estou do teu lado, você é linda. Quando a gente fala que a pessoa é linda, a gente está falando da aparência estética, a gente está falando dela como pessoa. Então, reforçar mais as características que não são físicas, como você é inteligente, como você é uma pessoa excepcional, como eu te amo, sabe? E, claro, se tiver essa oportunidade, começar até pelo nutricionista. É mais comum a pessoa aceitar o Nutri, que é uma coisa mais leve, do que de cara falar, você quer ir no psiquiatra, não? Quer ir no psicólogo, não? A pessoa acha que, né, tem esse tom pejorativo. Então, é comum chegar no nutricionista, e um bom nutricionista vai montar uma equipe para conseguir tratar essa pessoa. Então, isso é um excelente, assim, dica, né, para todos nós aqui. Eu sonho com um dia que a gente vai centrar os nossos elogios em outras áreas da vida que não o corpo das pessoas, né? Isso Também, vale menina. para participante de reality show, isso vale para apresentadoras de rádio, isso vale para apresentadoras de televisão, isso vale para pessoas públicas ou não. Pense sempre 2 vezes antes de fazer aquele elogio para sua amiga, porque você notou que ela emagreceu. Como se magreza fosse digna de elogio. Ela pode estar doente. O Exato. emagrecimento pode passar por algo que não é legal e não é digno de elogio. Então, assim, vamos parar de centrar os elogios no corpo das pessoas, né? Que tal elogiar outras qualidades, né? A inteligência, a generosidade, a graciosidade, a simpatia, sei lá né? Vamos parar de falar do corpo dos outros, né, doutora Luna? Perfeito, meninas. É o que eu mais faço no consultório. As ferramentas que a gente utiliza para tentar controlar o crescimento dos transtornos alimentares, tirar a aparência física como principal ponto de característica e de classificação de qualquer pessoa. A gente usa a ferramenta técnica que a gente dá nome para isso, é o body neutrality, meninas. A gente fala que é neutralizar a aparência física. Não importa como você é. Eu gosto de você pelo que você é como pessoa. Então, a gente fala, né, de exatamente características como companheirismo, estar junto, inteligência, felicidade, alegria. Não é o corpo. O corpo é uma máquina que cada um tem a sua num formato único e com as suas particularidades e que mostra e que faz a gente estar vivo. Todo mundo precisa de uma perna, um braço para andar, para se locomover, esquece a forma desse corpo. É isso. Neutralizar o corpo, o movimento body neutrality, que a gente aplica e fala bastante também no consultório. Doutor Luiz Fernando. Eu acho que a gente aprendeu muito hoje com a doutora Luna. É só lembrar o seguinte, às vezes, a abordagem dos transtornos alimentares, ela é muito importante que seja feito o diagnóstico, porque dessas outras que a Luna comentou, principalmente quando a gente fala de anorexia e bulimia, se não tratados adequadamente, pode acabar até necessitando de internação hospitalar e uma intervenção médica mais intensa. Então, é muito importante que a gente fale mais sobre isso, explique isso detalhadamente, para que a gente não tenha os casos mais graves. Perfeitamente. Eu quero agradecer demais a participação conosco hoje da nutricionista clínica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especialista em transtornos alimentares, Luna Azevedo. Muito obrigada por estar conosco hoje, doutora Luna. Venha sempre ao Estúdio CBN. Uma boa tarde. Obrigada, Tatiana e Marcela. Vejo vocês em breve. Obrigada, doutora. Doutor Luiz Fernando Correia, sempre um prazer conversar com você às terças e quintas aqui no nosso Saúde em Foco. Vira e mexe com um convidado especial que só o doutor Luiz Fernando traz aqui no nosso Estúdio CBN. Muito obrigada por hoje. Bom fim de semana. Até terça. Bom fim de semana para vocês, meninas. Obrigado, Luna. E todo mundo aproveite bastante o fim de semana, gente. Bora. Valeu, doutor.